E os resultados econômicos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus não foram registrados só no Brasil, como o Miguel agora há pouco. A semana foi marcada por números recordes em todo o mundo. Para você ter uma ideia, o PIB dos Estados Unidos apresentou queda de 32,9% no segundo trimestre de 2020. Maior retração desde a Grande Depressão Econômica, no início do século passado. Já o PIB da zona do euro apresentou queda de 12,1% no segundo trimestre, pior resultado desde o início da série histórica em 1995. De acordo com a Agência Oficial de Estatísticas da União Europeia, o desempenho do PIB no último trimestre coloca o bloco econômico em recessão técnica, quando o PIB apresenta 2 trimestres seguidos de quedas. Quem vai nos ajudar a entender os efeitos desses resultados é o professor de Economia da USP, Celso Grizzi. Professor, boa noite para você. Esses resultados indicam que, de alguma forma, a demanda de alimentos no mundo vai mudar, ou o senhor tem uma visão mais positiva em relação a todos esses números negativos que a gente apresentou nesse primeiro bloco do RN? Bom, esses números, Suelen, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de inverno bem fria aqui no Sul, né? Suelen, eu vejo esses dados como um início de uma queda de consumo mundial. Eu acho que o mundo todo derrubou a sua produção, derrubou o seu consumo, o PIB mundial como um todo vai cair. Entretanto, quando falamos em alimentos, e falamos em alimentos brasileiros, nós temos uma demanda muito forte na China. Não é a Europa e não é os Estados Unidos os nossos clientes preferenciais em termos da soja, do milho, em termos das carnes bovinas, ovinas, suínas e as carnes de frango. O fato é que a demanda chinesa está crescendo muito fortemente, porque a classe média chinesa começou a crescer muito. Há uma expectativa de que até 2030 a China tenha, além desta classe média de hoje, mais 600 milhões de indivíduos integrando a classe média. Quando a classe média se expande e quando a renda cresce, o padrão de consumo chinês muda, eles vão para as proteínas. E aí acontece sempre o que você está vendo agora nesse instante. Uma pressão grande sobre a compra de soja, de carne bovina, de carne suína, de frango e de grãos em geral. Este é o quadro brasileiro muito positivo. Claro que existem fatores que nos ajudam muito aos exportadores. Por exemplo, a alta do dólar. Perfeito. Por exemplo, a crise, a queda da produção argentina de soja, não é? Tudo isso tem nos ajudado muito. E nós temos aí, vamos dizer assim, um futuro muito tranquilo para este final de ano. Eu acho que os preços todos vão se manter elevados. Sei bem que nós já vendemos parte considerável de toda essa safra no mercado futuro e vendemos muito bem. Sim. Portanto, não há uma razão maior para o agricultor ou para o pecuarista brasileiro se preocupar com preços nesse instante. Professor, rapidamente, em relação às economias do mundo, a gente sabe que se todas as economias prosperam, a gente tem um cenário positivo, a gente sabe que a gente ainda está vivendo uma pandemia em todo o mundo. Qual é a tua expectativa para as economias, principais economias do mundo no segundo semestre, rapidamente? Estados Unidos deve ter uma melhora, a gente sabe que está vindo aí um turbilhão pela frente, as eleições, né? É claro, a própria Europa, com a queda do PIB que você teve, ainda tem um aumento na inflação, né? Então, nós estaríamos aí numa inflação em caráter muito inicial. Agora, sem dúvida nenhuma, a recuperação virá com o domínio dessa pandemia, com o restabelecimento das atividades que estão se dando, e nós vamos ter um segundo semestre muito melhor do que o primeiro semestre. Eu posso imaginar que a crise não terminará este ano, mas posso imaginar que ela também deixará de ter os efeitos tão cruéis para essas economias dos grandes países ou dos BRICS. Acho que nós vamos ter um semestre melhor. Está aí uma análise bem positiva do professor Celso Grizzi, professor de Economia da USP. Obrigada pela sua participação, professor. Sempre nos engrandece muito. Obrigada, ótima noite. Boa noite, muito obrigado a você, Suelen. Boa noite.